E tá rolando uma troca de farpas entre a Apple e a Anthropic. A Anthropic, na verdade, esse cara aqui, que é esse aqui, Alex Lawson, que é um associado sênior de IA, Política e Governança, da Open Philanthropy, junto com esse outro autor aqui, o Claude Opus. O Claude Opus não é o autor de verdade, o modelo de linguagem da Anthropic. Então eles criaram aqui um artigo, um pré-artigo, na verdade, né? Aparece aqui como beta, publicado na Arxiv, ou Arxiv, não sei como é que se pronuncia, que é um ambiente aberto para a publicação de artigos nas mais diversas áreas aí de exatas, da Cornell University, bem conhecido, tudo que sai de IA sai publicado lá. Aqui, e caramba, fechei sem querer o negócio. Aí, abri de novo. Então, ele fez um artigo, ele escreveu aqui um pré-artigo, digamos assim, um artigo em versão beta ainda, questionando, né, ele chama de The Illusion of the Illusion of Thinking. E o Illusion of Thinking foi publicado pela galera da Apple, alguns dias atrás. Eu até comentei num vídeo aqui, eu fiz um vídeo comentando isso, que o artigo foi uma crítica, né, esse artigo ele foi uma crítica aos modelos de raciocínio, aos famosos modelos de raciocínio, e ele comenta aqui sobre os pontos fortes e as limitações dos modelos de raciocínio, com uma provocação que é a ilusão do pensamento, a ilusão do raciocínio, argumentando que os modelos não pensam coisa nenhuma, que são apenas truques estocásticos, e que eu acho que foi um pouco forçado também, mas essa outra provocação também é bem forçada. Aqui, entre vários assuntos aqui, ele argumenta que as questões que usaram para avaliar agravam drasticamente nas exigências de river crossing, que é um dos quebra-cabeças que eu comentei lá no vídeo, que é da travessia do rio, que você tem que fazer um malabarismo lá com as pessoas que estão no barco, porque um não pode ficar com o outro. É capaz que vocês devem ter ouvido falar, a raposa, o ganso e o saco de feijões. Então, não pode deixar a raposa com o ganso, que ela come o ganso, não pode deixar o ganso com o saco de feijão, que eles comem o saco de feijão. Então, você tem que fazer ali usar de artifícios lógicos para poder resolver a solução. E ele argumenta aqui que é um resultado bem estabelecido, que o quebra-cabeça Não, na verdade eu estava falando aqui primeiro do river crossing, né? E aí ele usa uma referência de um artigo para explicar que instâncias com mais de 6 atores ou agentes são impossíveis de resolver. E é o que o artigo da Apple mostrava, que quando você dificultava com a quantidade de elementos, de agentes, a IA se perdia. Mas, em geral, as pessoas também não conseguem resolver isso, né? E aí, para um outro quebra-cabeça, que é o dos missionários canibais, né, que é um outro quebra-cabeça também conhecido, em que você tem que ajudar a travessia dos missionários e dos canibais até o outro lado do rio, sem que eles se matem, né? Diz que não tem solução para mais de 5 pessoas e tal. E aí ele pontua aqui, ao pontuar automaticamente essas instâncias impossíveis como falhas, os atores demonstram inadvertidamente os perigos da avaliação puramente programática. Os modelos recebem pontuação 0 não por falha de raciocínio, mas por reconhecer corretamente problemas insolúveis. E faz aqui uma analogia, que seria equivalente a penalizar um solucionador por retornar insatisfatório em uma fórmula insatisfatória. E no fim das contas, fizeram testes práticos aqui, e isso é interessante, né? Então, para testar se as falhas refletem limitações de raciocínio ou restrições de formatos, ele conduziu testes preliminares nos mesmos modelos da Torre de Hanoi, que é um dos primeiros testes que foi usado no artigo anterior lá da Apple, para 15 discos, que a gente faz com 3, né? E com 15 discos, mas eles fizeram uma representação diferente, eles deram uma direcionada no prompt, pedindo aqui, resolva a Torre de Hanoi com 15 discos, produz uma função Lua que imprima a solução quando chamada. E quando eles fizeram isso, eles conseguiram, aí, com menos de 5.000 tokens, uma precisão muito alta em modelos que eles testaram, que foram o Claude 3.7 Sonnet, o Claude Opus 4, o OpenAI O3 e o Google Gemini 2.5, são todos os top aí do ranking atual, né?
E finaliza aqui dizendo: as soluções geradas implementam corretamente o algoritmo recursivo, demonstrando capacidades de raciocínio intactas quando liberadas dos requisitos de enumeração exaustiva. Então, no fim das contas, o artigo da Apple, ele é uma reflexão sobre as limitações dos modelos de linguagem, de raciocínio. Enquanto que esse pré-beta artigo aí da Anthropic, ou da Open Philanthropy, ele desafia essa crítica, julgando as críticas como exageradas. No fim das contas, o que o paper da Apple quis dizer, e o curioso nessa história toda é que a Apple é a única Big Tech aí que não tem um modelo dela, ela não está nessa briga, definitivamente ela não está nessa briga das IAs, ele sugere que o sucesso dos modelos de linguagem em benchmarkings tradicionais não equivale a uma capacidade geral de solução de problemas complexos. E, na verdade, está questionando a narrativa do progresso junto à AGI, que é a inteligência artificial geral, né? A mãe de todas as IAs. Né? E esse comentário aqui esse pré-artigo, que é muito simplesinho, um negócio bem superficial, mas ele traz pontos interessantes, ele traz argumentos válidos, uma referência importante, e ele tenta questionar essa narrativa, dizendo que ela é exagerada. Eu acho, particularmente, na minha opinião, existe um equilíbrio aí entre as duas que precisa ser perseguido, né? Os modelos, eles parecem que raciocinam, então talvez eles raciocinem. É claro que é um truque cibernético, mas é um truque cibernético que traz resultado como ferramenta prática, já é usado, está sendo aplicado, não vai ter nada que impeça essa tecnologia de evoluir cada vez mais e de ser usada ainda mais massivamente pelas pessoas. E, enquanto isso, a gente fica aí no aguardo dos próximos capítulos dessa novela da inteligência artificial, que está evoluindo rápido demais, de forma meio assustadora até. E aí, o que você acha? Ele raciocina ou não? Você está usando aí os modelos de raciocínio da OpenAI, da Gemini e tudo mais, que parece que eles raciocinam para você ou parece que é só um truque probabilístico? Deixa aí sua curtida, seu comentário, compartilhe, gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro das novidades e até a próxima.